Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a moda tem a Laura e a Isa, se ela aparecer a qualquer momento. E, Laura, antes de passar para as coisas, a gente viu que o MasterChef chegou na reta final. E agora tá metendo eliminação dupla. Eu já quero começar assim, com menos de um minuto de apresentação do podcast. Começar. Você achou certa essa escolha de eliminação dupla para essa temporada do MasterChef? Ficou ruim, né? Assim, normalmente, eu acho que em temporadas mais ou menos, acho que ninguém ia ligar muito. Mas esse ano acabou sendo chato porque tá fazendo muito sucesso, né? E aí acabou que estragou um pouco a temporada, porque o problema de prova, assim, é que às vezes fica uma sensação de que um dos eliminados não teve tanta chance de despedida ou de ter o seu momento, né? Acaba sendo ruim você sair junto com outra pessoa por isso. Aí acho que acabou prejudicando, assim. Eu acho também que acabou saindo muita gente ao mesmo tempo. Aí isso prejudicou até o andamento do programa, que estava muito cheio de coisa acontecendo, muito animado, e eu acho que acabou prejudicando, entendeu? A própria relação lá dentro das rivalidades e tal. Eu ainda acho que a eliminação do Felipe não foi tão justa. Assim, já teve gente que não entregou de jeito exatamente a prova e não foi eliminada, né? Eu acho que o MasterChef, como a gente sabe que se programam tudo antes, eles não esperavam que do nada ia ter uma temporada que engajasse tanto como quase antigamente, né? Porque teve que estar engajando bastante essa temporada, então eu vi que eles não esperavam por isso, mas eu acho que o MasterChef deveria se dar o luxo de ter eliminações duplas no decorrer da temporada. Sabe quando o jurado fala, por mim eliminava os dois? Elimina os dois. É Né, assim, verdade. causa esse choque no público, vira uma coisa recorrente, vira uma coisa recorrente. E também fica pensando, ai, vocês foram tão bons que a gente não eliminaria nenhum. Não elimina nenhum. Acaba com a repescagem, porque isso, se tratando a nível de reality show, viu, gente? Supostamente dá pra manipular muito mais o programa assim, com salvando dois, eliminando dois, né? Salvando todo mundo, ou eliminando. Dá pra fazer trabalhar as peças melhor, porque o MasterChef, por exemplo, já chegou em anos que o MasterChef chegava a 5 numa semifinal, né? Por que não aconteceu eliminações duplas no decorrer, pra chegar pelo menos 3 numa semifinal, ou 4 numa semifinal estourando? Mas eliminar dois é porque deu o encontro errado, né? Uma temporada de participantes bons que estão engajando com eliminações duplas que a temporada poderia durar um pouquinho mais. Mas tudo isso é para encaixar, né, o Confeitaria, que tá vindo aí, e os Celebridades, que foi anunciado que vai acontecer. Por isso, eu quero começar falando disso também, que vem aí uma temporada das Celebridades do MasterChef, que o cast já foi revelado, né? E dentre as pessoas confirmadas, já tem Valesca Popozuda, tem Márcia Goldsmith, né? Que eu espero que ela solte um mexeu com sua panela, mexeu comigo em algum, algum episódio. Esse slogan dela, nós, assim, né? Dos anos 90, 2000, aí a gente conhece muito bem esse slogan da Verdade. Márcia. A Mauro Remage, né? O Luciano Zafir, o Hugo da dupla, Hugo e Thiago, o Thiago da dupla, Hugo e Thiago, também tô no cast, né? Entre outros. Laura, foi uma boa ideia botar uma temporada das celebridades? Porque assim, a gente vai ter a confeitaria, vai pular para celebridades, isso tudo a gente já tá em agosto. E o Amador nem terminou Pra ainda. falar sinceramente, não me interessa. Eu não sei, assim, eu acho que celebridades. Eu não acho que eles devem. O nível de cozinha me preocupa, entendeu? E aí, pra mim, perde um pouco a questão do Masterchef, assim, do que vai ser mostrado, né? Não sei, eu não tenho muito interesse no Masterchef Celebridade, não. Eu acho a confeitaria que é mais interessante, mas o Celebridades não me Eu interessa. acho que o Masterchef não tem por que meter 3 franquias do É, Masterchef de junho para dezembro. também acho. Aí já começa aí. Eu acho que no máximo duas, mas no esquema de primeira temporada começa em março e abril, que é a amadora. Aí depois de um mesinho começa as celebridades. E as celebridades começavam uma profissionais ou uma confeitaria. Que era o que acontecia antes, né? Quando o Masterchef ainda sugava muito, tirava muito Eu leite acho dessa assim vaca, mas que não era tanto como é. o confeitaria tem sentido, mas o celebridade pra mim é tipo é um especial, um dia e acabou, não tem sentido pra mim como uma temporada, entendeu? Olha, um suposto passarinho tinha me contado uma época, né? Comecei com meus supostamentos aqui já. Então isso é porque vai descer para uma ladeira. Mas um suposto passarinho teria me contado que o MasterChef às vezes agiliza essas temporadas porque é questão contratual. Tem que ter em alguns anos, tem que ter uma temporada Kids, tem que ter fazer a celebridade, tem que fazer revanche, tem que fazer All Stars, tem que fazer isso, confeitaria e tal. Tanto que são versões que a gente vê. O México tem uma revanche, o México tem celebridades, por exemplo. Não sei o dos outros, porque o dos outros, por exemplo, Colômbia, quando eu assistia só a temporada amadora. Uhum. Não me aventurei a ver se tinha mais desdobramentos.
Aí eu fico pensando, talvez seja uma verdade. Aí vem daquilo, a Band segurou tanto o MasterChef pra não perder os direitos, né? Que tem aquela fake news que pipoca vez ou outra que a Globo quer comprar o MasterChef. Todo ano a Globo quer comprar o MasterChef e nunca compra. E diga-se de passagem, fazer um parênteses, a Globo tá muito feliz com o chefe alto nível, gente. É 15 pontos, mais a audiência que o Big Brother tava dando em alguns anos. Uhum. Mas eu acho que aí eu entendo que tem que meter tudo, mas fica bagunçado, gente. Gente, tanto que a gente aqui no podcast nem faz cobertura de tudo, porque 6 meses Nossa, né? comentando Masterchef franquias diferentes, a cabeça buga, né? E uma fonte, uma hora chega. E celebridades, eu não sei. Ninguém pediu celebridades, né? Mas quem sabe não renda, né? Vai É que. que, Nunca se sabe. A gente diria que essa temporada seria um sucesso nas redes sociais? exato, foi uma surpresa. Então, assim, eu não me posso estar fechada ao que pode acontecer, né? É. Mas, Olha, hoje nós comentaremos o 12º episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça-feira, 12 de agosto. Ou seja, o número 12 estava aí, estava rondando, sei lá, Taylor Swift, e você fez alguma coisa, porque mexeu os pauzinhos pra coincidência de números também. A gente foi do top 8 virar top 6, como eu tinha falado, é eliminação dupla daqui até a final, ou seja, mais 3 episódios do MasterChef estão restando aí pra gente conhecer quem vai ganhar tudo. Mas vamos teorizar um pouquinho antes também? Porque o título desse episódio, a gente pergunta quem é favorito nessa temporada. É um título que eu sempre boto no Big Brother. Aí eu fiquei pensando, gente, o episódio não aconteceu muita coisa lá pra gente ficar teorizando. Não tem uma polêmica, não tem nada. Como é que a gente vai chamar a atenção do público? Tentando falar quem é favorito, Laura. A minha coisa que a gente mais gosta aqui é teorizar. Existe o favorito do público e existe o favorito da produção. Do público tá bem claro que a Daniela é absoluta, né? Todo mundo sabe. é a Você não pode falar Glória um em pin. E a Glória é segundo. segundo lugar. E terceiro lugar, eu ouso dizer que é a doutora Leonela Comentarista, que tá ganhando uma fanbase bem Ela tá fiel pra ela, ganhando defendendo muita ela. gente, é Ela tá verdade. conquistando o público. Eu acho que a trajetória mais de conquistar o público de todos que tem ali é da É, Leonela, porque ela começou eu odiada e tá concordo. ali. Então, doutora Leonela, comentarista, querendo ou não, fez toque, 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 entrou no seu coração, gente. Tá ali. Mas agora, favorito da produção, Laura. Supostamente, quem seria o favorito da produção com base no que você assiste e vê a edição mostrando pra gente? Pra mim, o favorito da produção é o Guilherme. Eles adoram esse arquétipo de jovem, mais novo, assim, novinho, que é tipo prodígio, sabe? Eles gostam muito desse tipo de participante e pra mim eles sempre são favoritos no programa para produção. Eu acho que eles acham interessante porque é muito novo, mas e acaba sempre dando um destaque. Eu concordo que o favorito da produção é o Guilherme, porque nos 2 primeiros episódios a gente teve já com ele novinho, né? Ele falando, a gente teve Eduardo aqui. Gente, nada a ver. Era a idade só dos dois e ponto final, porque não tinha mais nada. E no segundo episódio já teve a Lecor falando, cuidado com isso aqui. Se a gente pegar uma tabela, se a gente pegar a tabela que a gente fez, o Guilherme não tá nas melhores colocações, semana passada que a gente comentou. Aí tem o Pedro Pereira, que já viu aqui no podcast, que faz uma tabela muito boa do MasterChef, que ele faz uma tabela dando pontos por desempenho, Laura. Por exemplo, se você fica em tal colocação, Uhum. você ganha tantos pontos. Se você ganha tantos pontos. Ou seja, ele pega o desempenho da pessoa como um todo, não só o número de pins. Aham. O PIN é muito injusto, né? Vamos falar. O PIN é muito injusto. O PIN, gente, desmerece vitórias em prova de equipe que a pessoa vai pro mezanino na primeira hora, Aham. logo. Não vai nem... E Aham. quem foi pra eliminação ganha um PIN é melhor? Não, gente, quem foi pro mezanino é melhor. Porque, né? Você sabe quem é a última colocada, ou o último colocado no ranking geral dele, com base no Não me desempenho diga, geral? não me diga que é o Guilherme. É a Daniela, a favorita do público. E a Olha gente até isso! entende, e a gente até entende pelo desempenho dela recente, né? A gente vê O que ela tá quase desempenho saiu dela 2 vezes. recente é péssimo. Quem tá em penúltimo lugar? Guilherme? É o Guilherme. Quem tá no top 2? Você ousa dizer quem tá no top 2? É entre esses que ficaram ou contando com as Entre meninas os de que ontem? ficaram. Entre os que ficaram só. É, vou dizer Leonela. Não, Rodrigo e Felipe, que são o quê? Bem Apagadíssimos na edição. apagadíssimos na edição. Aí a gente fica tentando. A edição quer pagar pra gente um Guilherme que não existe. Porque, primeiro, Guilherme é um adversário a ser batido? Não é. Porque quase todo mundo bateu ele pelo histórico geral. Ele só tem um Uhum. PIN e eu acho que torna isso muito injusto com outros. Porque se a gente pegar pra ver, teve um momento que ele começou a ver que os confessionários do Guilherme aumentaram, né? Ele começa a aparecer. E cada vez que mostra mais o Guilherme, o público gosta menos. E tem fatores, claro, que é porque torcem por outras pessoas, porque não se bate, etc. O pior esse ano, assim, é que pra mim o nível tá bem abaixo comparado com anos anteriores. Então, assim, qual o prato que você olha assim esse ano que você fala assim, nossa, lembro desse prato, lembro dessa prova que foi incrível. É.
E Tem quando eu alguma? vejo. Não sei. Eu não consigo lembrar de nenhuma. E quando eu vejo o favorito da edição, tirando o Guilherme, eu não consigo pensar em outro nome que tenha tanto destaque. Porque, por exemplo, a Leonela tem os confessionários dela, mas eu não vejo como. Ela não é usada como para ser uma participante ser batida. Sabe? Eu acho mais que usam mais Ela as não ganha apimentadas que ela destaque dá. na É. forma de comida pela edição. A Daniela até teve destaque, mas ela caiu muito. No Da começo edição, não ela sei se a teve, né? Daniela é a favorita, né? Porque a Daniela, gente, não tem mais como dar confessionários rebatendo coisas, porque não tem mais quem fale. Né? Não tem mais a Sofia, o Felipe M, agora Exato. não tem mais a Tainã, que falem uma coisa pra ela ali, numa prova, que ela consiga rebater no confessionário que cria uma A, narrativa, né? a rivalidade acabou. E a Glória é uma pessoa que eu acho que eles não destacam. Eles destacam ela como uma coisa engraçada, mas não como uma cozinheira, entendeu? E ela tem muita técnica, ela faz as coisas rápido, porque as coisas que ela faz às vezes são difíceis, ela faz as coisas rápido, mas eu acho que eles contam muito quem entrega o que eles querem ver, assim, em, em vídeo e em comentários, etc. Eu acho que a Glória não entrega muito esse lado e isso prejudica ela na edição. A Glória só tinha uma panela de pressão e um sonho, e tá conseguindo realizar muitas coisas com isso, né? Porque É. subestimam Mas demais a Glória, começando pela eu acho que produção. ela é subestimada até na produção do programa, entendeu? Na forma que eles mostram ela, pode ver. É sempre às vezes meio, olha como ela é meio doidinha com as coisas que ela faz e não como assim, eu acho que ela mostra muita técnica, entende? E isso não é valorizado. Esse é um problema pro programa. Eu acho assim, os participantes a rivalidade acabou acabando muito rápido pro programa, né? E isso acabou prejudicando. A Daniela sumiu, né? Assim, ela foi ruim, mas ela sumiu também, como. Até na edição mesmo, sabe? Falando assim. Aí é que tá. Como falei, como teve esses dois primeiros episódios falando tanto pro Guilherme, eu acho que a edição queria tratar ele como franco favorito à vitória. Sendo que aconteceu o que aconteceu no meio nem no meio da temporada, nos episódios seguintes já começou a despontar a rivalidade Sofia, Daniela, que respingou num grupo inteiro, que ficou aquele bafafá dentro e fora do programa, né? Que tem até um episódio nosso, gente, comentando isso, sobre isso. Procurem as polêmicas, polêmica no MasterChef Brasil 2025. Vão lá ouvir, que a gente explica detalhadamente os rumos que tomaram isso. E eu acho que eles perderam a noção do andamento, porque eles estavam criando esse ar pro Guilherme, né, de favorito. Aconteceu a questão de que a Daniela virou favorita, gente, porque com o quê? 6 episódios já tava com 3 pins. Né, já tava lá favorita, agora vamos dar um pin pra ela. Aí o que aconteceu? Começaram a dar um destaque, mas eu fico pensando, gente, quando começaram a editar esse programa, se tiver algum editor do MasterChef, por favor, falem com a gente, mandem mensagem pra gente. Porque assim, quando começaram a editar esse programa, por que não começaram a editar de uma forma que o Rodrigo fosse um favorito? Porque, gente, ele tá com 3 pins também. Ele é um Ah, favorito. Ele não pode entregar muito nos confessionários. Aí eu não sei. Mas por que não criou esse ar de que Rodrigo é uma pessoa a ser batida também? Porque no começo da edição já não botava mais confessionário do Rodrigo falando, tipo, nossa, o Rodrigo tá aparecendo tanto, mas ele não ganhou pin ainda. Aí quando ele começa a ganhar uns pins, eu dizia, agora eu entendi porque ele falava tanto. Ó, também ele melhorou muito, 3 pins sim! agora, O não Rodrigo, é? eu fico chocada, porque ele ganhou um Tupin, você falou, tá com 3 pins, e ele quase não apareceu na temporada. Quase não tive. Aí você fica, se ele pegasse agora esses top 6 que tem, eu acho que pra mim o Rodrigo seria mais finalista que a Daniela, se fosse pensar nisso, porque ele tá na crescente, a Daniela deu uma melhorada agora, que mesmo assim foi salva com um prato nota 8. E O os Rodrigo pins tirou um pin, dele, então, o dele foi um os 9 ou pins dele são 10. mais recentes, né? Ele tá tendo justamente uma crescente no programa. E é o que o programa adora, né? Adora crescer quem cresce. Mas totalmente desaparecido da edição. Ontem mesmo ele ganhou a prova e apareceu muito pouco. Aí sabe o que acontece? O Rodrigo não tem esse destaque todo, por quê? Porque a nível de edição, gente, eu falo sempre a nível de edição, porque a gente é cria do X Factor, a gente sabe que existem os meios que fazem os meios justificarem os fins, né? Dos reality shows. Por quê? Laura, por exemplo, você ficaria muito triste se o Rodrigo com 3 pins fosse barrado da final? Não. Porque não se criou um ambiente de se gostar dele. Por exemplo, eu É. ficaria muito mais triste da Leonela ser eliminada com um pin do que ele com 3. Porque a Leonela, querendo ou não, apareceu mais, né? Tipo, a Daniela dá pra ficar um pouco mais triste de sair com 3 pins, porque ela apareceu. Teve uma época que ela aparecia bastante, ela não tá aparecendo agora, mas deu tempo todo mundo se apegar um mínimo a ela. Aí você fica pensando nisso. 3 pins, então ele vai sair e não querem que tenha uma comoção, porque a gente já viu muitas pessoas favoritas, assim, com muitos pins saindo e gerando uma certa comoçãozinha, né, nas redes sociais. E eu fico pensando, por quê?
Só consigo achar essa resposta, porque a gente só tem mais alguns pins. E o MasterChef adora de equilíbrio. Semana que vem já viu que vai ser prova em equipe, né? Talvez não tenha um pin individual. A não ser como vai ser o julgamento. Se vão botar só 3 pessoas na eliminação, se vai ter 2 pessoas que vão ganhar e uma mesmo do grupo vencedor, uma vai descer para fazer prova de eliminação, ou se vão ser cada convidada vai avaliar um e salvar um de cada time, os outros 4 vão fazer, etc. Não sei como vai ser. Porém, se ninguém ganhar pin, ou seja, vai ter só um pin de eliminação semana que vem. Na outra, vai ter a semifinal. Digamos que só tem mais 2 pins para serem dados. O MasterChef não é de criar discrepância. Se a Daniela ou o Rodrigo ganharem pin semana que vem, vão para 4 pin. Para mim é finalista. Já, quem conseguiu o 4 pin, né? Mas alguma outra pessoa vai ter que ganhar os 2 pins. Se eles quiserem que o Guilherme tenha esse ar de finalista e chegue forte, e o Guilherme tem um pin, ele tem que ganhar 2. Leonela tem que ganhar 2. Felipe B tem que ganhar pelo menos 1. Né, para criar aquele ar que eles gostam de equilibrar as coisas. Se não me engano, a Ana e o Wilton ela chegou com 5, ele com 3, alguma coisa assim. Tanto que ele ganhou o pin na reta final. Ou foi 5-4. Chegaram Às mais vezes equilibrados. o Guilherme vai dar um salto aí nesses episódios finais e, né? É, né? Se A gente bem que pediu, tem essa coisa não que a gente sei. falou da injustiça do PIN, ele vai ter que ir pra eliminação pra conseguir, né? Pra ganhar o pin vai ter que ir pra eliminação. E se for pra eliminação, seu histórico fica um pouco ruim. Porque você foi pra eliminação, você não ganhou provas diretas. Mas tá aí que a gente acha que é favorito. Do público, Daniela disparada. Da produção, Guilherme disparado. Se for fazer uma final entre os dois. Agora eu fico pensando, a vitória do Guilherme, uma potencial vitória do Guilherme, não foi vendida pra gente. A produção não conseguiu vender essa vitória pra gente. Não tá conseguindo vender até agora. E não vai ser nesses 2 episódios que vai conseguir. Pra mim, nenhuma vitória essa temporada tá sendo muito bem vendida. Porque mesmo a Daniela sendo favorita do público, pra mim é passado, assim. Como a gente falou, não tem mais essa rivalidade dela. Ela tem ido mal. Então, assim, não sei quanto tá sendo. Quanto foi bem. Sabe, tá sendo bem explorado se ela for a vencedora. Eu acho que qualquer vencedor não foi tão bem explorado. E é uma coisa até meio triste, porque claramente é um elenco interessante como personagens de reality. Mas acho que faltou explorar mesmo. A própria Leonela, é, língua afiada, ela também só foi mais destaque depois. A Band, às vezes, parece que não vê o que tem, assim, né, ali. A Band não vê o que tem, ela quer vender o que quer. Aí isso acaba deixando pessoas boas. Porque, por exemplo, ano passado a gente conseguia entender a vitória do Zé Roberto e uma vitória da Georgia, porque as jornadas dos dois foram construídas. Pra mim, tem outro problema. Agora, eu vou fazer uma comparação com o Chefe de Alto Nível. No Chefe de Alto Nível, que é um programa muito mais rápido, é tipo 1 hora. Um pouco menos, eu acho. Por aí. A gente tem a Ana Maria Braga indo conversar com as pessoas e elas contam coisas da vida dela e você cria essa simpatia. Eu fico pensando muito nessa questão do VT sendo mostrado no MasterChef, e por que não uma coisa tipo da Ana Maria, sabe? Com os próprios chefes indo conversar. Acho que isso talvez, não necessariamente saber da vida do participante, mas isso sendo usado para formar narrativas, criar situações, mais do que, tipo, fulano vai escolher isso porque ganhou. Eles criando grupos eles mesmos, né? Que aquilo foi ridículo. Semana passada, que eles criaram os grupos, uma coisa totalmente nada a ver, sem sentido. E talvez, assim, essas conversas poderiam ser mais significativas para colocar ou não um personagem na cabeça do público do que a forma que eles têm feito, entendeu? Que é criar dinâmicas. Não sei, é uma ideia. É. Agora, dito isso, teorizado sobre, a gente fez nossas aqui, nessas supostas avaliações de quem é favorito ou não. A gente só vai descobrir isso nos próximos episódios, porque a gente não tem spoiler. Todo mundo posta um spoiler diferente, porque segundo os spoilers do que o povo postou, eram 2 pessoas eliminadas e não aconteceu isso. Nenhuma foi eliminada, uma inclusive ganhou PIN. Ainda foi isso que aconteceu. Mas vamos Uhum. mergulhar agora no episódio que não foi lá o episódio mais forte a nível gastronômico do MasterChef, nem a nível de entretenimento. Foi apenas um episódio. Ele teve uma prova classificatória que foi uma caixa misteriosa e dessa vez com temática regional, né? Que eles foram divididos pela Fernanda, vencedora da prova eliminatória da semana passada, e de convidada tivemos a Fernanda Gentil, que nos agraciou com um vídeo dos bastidores umas semanas atrás, revelando que este era o top 8 da temporada. Ou seja, todo mundo sabia, assim, quase todo mundo, 90% de quem assistiu MasterChef e acompanhou pelas redes sociais sabia que esse era o top 8, inclusive a gente, se vocês acertaram que a gente conseguiu fingir bem, temos tablado, né, Wolf Maia, aqui no podcast, mas vazou e vazou de um jeito que não dava nem pra escapar, porque as pessoas começaram a postar
Nem com a tag usavam, todo mundo esbarrava, porque né, o For You do Twitter a gente não escolhe o que vai ver quando a aba da gente tá aberta lá. Vem do nada, né, na cara da gente, baixa o algoritmo querer jogar. Mas ela foi lá, divulgou esse top 8, mas a twist que teve ainda nessa prova foi que os pratos tinham que ter frango. Era uma prova interessante, porque é caixa misteriosa regional, nosso país, etc. Era frango, que tem nos pratos da comida da maioria das pessoas, mas não veio aí, não foi essa prova? Nossa, foi uma prova muito sem graça, né? Como você falou, eu acho que tinha tudo para ser uma prova interessante. Acabou sendo uma prova xoxa, capenga, sem vida. Os produtos não. Os pratos não estavam, assim, nossa, lindos, com cara de gostoso. Acabou, eu acho que os participantes acabaram, não souberam aproveitar o tema e fazer as coisas serem bem regionais e mais interessantes mesmo. Os pratos estavam muito sem graça. Eu acho que eles se perderam. Eu acho que quando teve a coisa de ser tudo frango, eles acabaram se perdendo nas ideias, assim. Tava tudo feio, um monte de frango seco, seco, a cara feia. E acho que acabou sendo uma das provas mais fracas, assim. A ideia não é tão ruim, assim, mas é uma prova, assim, meio óbvia, mas eu acho que, nossa, o resultado foi bem abaixo do esperado, né? É. Eu adoro quando eles focam na nossa culinária, porque o Jacan mesmo adora falar que o MasterChef é Brasil. Temos que exaltar aqui também, né? Uhum. Por mais que daqui a pouco a gente tenha falado de uma comida francesa, né, Jacan? Ironias. E isso aproxima o programa do público, porque eu acho assim que quando você bota caixa misteriosa por regiões, os pratos ficam fáceis das pessoas daquelas regiões, na teoria, acharem perto de casa, né? E é isso que que fez o MasterChef ficar muito próximo do público. Você tem a facilidade de querer fazer alguns pratos do programa. E regional a gente tende a ter na carta nordestina, depende do lugar do Nordeste que você mora. Por aqui a gente conseguia achar tudo que tem naquela caixa misteriosa, não tão caro, né? Então dava para tentar replicar cada regiões. Então assim, e também é uma prova interessante porque a gente vê participantes que focam muito na gastronomia internacional, né? Aí às vezes esquecem de fazer algo daqui, que tanto que ao longo dos anos eles conseguem se virar, né? Alguns, e outros não. Outros que são muito bons. Ai, francês, italiano, faz da Tailândia, não sei da onde. Chega na gastronomia brasileira, foi. Seria isso um viralatismo gastronômico? Não sei nem se esse termo existe, mas achar que o glamour tá na comida internacional e não na da gente? Porque dá pra fazer muita coisa boa, né? As pessoas penam muito. Ai, nossa, eu peguei de tal região. Tá, gente, se você teve tempo e teve, sei lá, tempo pra estudar um prato de 3 países, por que você não teve tempo de estudar um prato de 3 regiões do Brasil? Né? Ah, Vai eu pro acho assim, MasterChef, uma hora vem. burrice, né? Se você sabe Masterchef, não é um tipo de coisa que eles não fazem. Eles sempre trazem coisa regional. É, Aí é sempre burrice. coisa regional e sempre vem aí, você sabe que vem. E a MasterChef Brasil, eu acho que é muito bom mostrar isso, porque a gente vê uns ficando emocionados, querendo fazer o prato tudo, porque eu achei tudo Leonela com o Nordeste, né, gente? Nossa nordestina é maravilhosa. E poxa, Leonela, você não fez moqueca? Porque eu sabia que eu soube que você só fazia moqueca, Leonela. Como assim, Leonela? Você vindo muqueca? Decepcionou seu fã, né? Mas foi bem legal. E a Isa, que conseguiu entrar aqui. Isa, a gente tá falando da primeira prova. O que você achou dessa primeira prova com caixa misteriosa? Você achou também que tinha potencial de ser uma prova boa e foi boa? Ou tinha potencial de ser uma prova boa e não foi nada boa? Oi, gente, desculpa atrasar. Perdi a hora aqui. Tava jantando e me perdi. É, sabe, eu acho que se no fim ela tivesse sido vegetariana, ela tinha sido mais interessante. Não sei se vocês já falaram sobre isso, mas eu achei tão legal a ideia deles trazerem caixas regionais vegetarianas, uma coisa diferente, assim, sabe? Porque sempre tem, né, gente? Igual vocês estavam falando aí que é MasterChef Brasil, precisa. Bom, na minha opinião, antes de você, né, se aprofundar em culinárias externas, assim, é legal, né? É de bom tom que você se aprofunde na culinária do seu próprio país. Então, de repente, uma opção vegetariana ali ia ser diferente, né? Mas eu gostei, gente, assim, não foi um total fiasco, não. Poderia ter sido um pouquinho melhor, mas foi legal, foi legal. Eu achei inaceitável. No top 8 as pessoas não conseguiam citar um ponto de um frango. Eu Dá ia falar errado. exatamente isso, eu ia falar exatamente isso, mas Não, pensando por um muito outro mesmo. lado, foi difícil, hein, gente, esse frango aí, hein? Nossa. E aí eu acho que perde um pouco de criatividade também, sabe? Porque todo mundo tinha que usar o frango.
Tudo bem, mas será que precisa em todas as regiões usar frango? Ah, pode, né? Porque é uma comida que, né, é uma carne que é bem consumida no Mas eu acho Brasil assim, inteiro, né? frango é Faltou um universal. negocinho, né? Todo mundo come frango. Em qualquer lugar do país, todo mundo come frango. Acho assim, pra mim, eles foram muito abaixo. Eu acho que eles se prenderam muito no frango e não na questão regional. Tipo, pensar no regional. É, quem sou eu pra julgar uma pessoa que provavelmente explodiria a cozinha do MasterChef, porque não saberia mexer naquele fogão, tacaria fogo quase ali. Seria a própria Daenerys chegando em Porto Real. Mas eu acho que faltou, porque enfraqueceu o nível da temporada. Gente, é reta final. A gente quer um nível lá em cima. Mas vamos falar do resultado, porque de resultado a gente teve o Felipe B, né, conquistando seu segundo PIN com a Leonela com alto desempenho. Ou seja, foram duas pessoas pesando nessa vez. E aí, Laura, o que achou desse resultado? Porque ele venceu a prova que todo mundo estava com problema do ponto do frango, ele foi mais em perto, ele fez uma sopa, ele fez um caldo, né? E serviu e ganhou, tá vendo? A pessoa que venceu não necessariamente teve que acertar o ponto do frango. Foi o mais bonitinho, né? Olhando assim, eu não comi. Mas olhando foi o mais bonitinho. Mas, assim, pelo que a gente viu, pareceu merecido, né? É, eu vi uma pessoa no Twitter é, fazendo piadinha sobre isso, assim, um prato só com a foto do meme era um prato só com os cabelinhos, assim, uma aguinha jogada e um pozinho de frango, sabe? Eu achei engraçado, porque o dele foi o prato vencedor e não teve o frango super presente ali, né? Eu acho que se tava bom, gente. E todos os outros frangos estavam duros, então parabéns pra ele, que ele conseguiu usar de uma forma diferente, né? E deu certo ali. Eu gosto dele, viu? Eu tenho. Ele era um pouco indiferente, assim, no começo, né? Mas eu acho que agora eu tô vendo mais potencial, mais valor nas coisas dele, assim. Eu achei interessante essa vitória, assim, gostei. E foi inteligente, né? Se viu o frango de uma forma É, diferente e é. visto que ninguém estava acertando o ponto, porque eu acho que ganharia a prova se alguém tivesse feito o ponto do frango certo, né? Porque até o Rodrigo serviu o prato de cabeça para baixo. O prato tava diferente. Ai, Foi, gente, inovou. coitado, né? É um nervosismo, nervosismo. Mas ó, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta, falando do MasterChef Brasil, e aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, gente. Vamos subir nossa média lá em cima. Assim como indicar o podcast para os amigos que curtam reality shows. Semana passada nós comentamos os episódios 4 e 5 do Drag Race Brasil com o controverso Snatch Game. Então vão lá, ouvir também para quem curtir e indicar para os amiguinhos. Vamos voltar pro programa, que aí teve a prova de eliminação, que aí que a gente perdeu duas pessoas, né? Pra virar top 6. E nessa prova, marcada pelo retorno do Jacan, que eu já fiquei pensando, meu Deus, Jacan chegou, Glória rodou. Já tava em luto já, né? Porque, gente, a Glória ganhou PIN na ausência do Jacan. O Jacan, 5 semanas sem criticar a Glória, tá acumulado, né? Tá acumulado. E os participantes tiveram que preparar um prato francês que foi explicado por ele. Ou seja, na primeira prova eles trabalharam com frango, nessa foi a vez da carne. E a Isa, sentiu que a prova melhorou, que eles foram bem, foram mal? Como é que você viu aí o desempenho dos participantes? Gente, o desespero deles, a hora que eles têm que pegar o negócio com a concha, né? Eu não tinha entendido a primeira hora que eles falaram que era pra pegar com a concha. Eu achei que eles iam pegar só o caldo clarificado, sabe? Aí eu fiquei olhando assim, falei, como assim? Aí você tem que escolher a pessoa que primeiro vai pegar o caldo clarificado. Aí que eu entendi. Ai, gente, que prova esquisita, né? É... Ai, não sei, viu, gente? Eu acho que a emoção do Jacan voltar com aquela panelona, assim, foi mais legal é, do que a prova em si, sabe? Eu achei um pouco. Ai, gente, eu não sei dizer. Eu não quero dizer nojento, porque não é essa palavra, mas assim, você reutilizar uma coisa que já tá dentro da panela, sabe? Ai, não sei, gente, não gostei, não. Vou falar pela Isa. Achei uma merda essa prova. Achei chata. Achei nada a ver. Eu acho que se fosse pra fazer isso, eles tinham que fazer o próprio caldo. Eu achei nada a ver a prova em falar sobre a importância do caldo, ensinar sobre o caldo, causar outras coisas, e eles não têm que fazer o caldo. Eu sei que é porque é longo, demora, E aí, mas aí pega eles aquela não. carne maçocada já pra usar em Não, outra e coisa. eles tinham que usar um negócio que já tá totalmente temperado, é outro sabor. Então. Aí, sabe o que eu fiquei pensando? O menino lá, é claro que a terrine dele não funcionou, a carne dele já tava toda paçocada mesmo, não ia nunca grudar de novo da liga de novo.
Não, ele não pensou pra fazer aquele negócio, né? Mas ninguém tava pensando. A outra colocou dentro de uma abóbora. Eu fiquei, mulher, o que você tá fazendo? Um sinal que eu não gostei da prova tá justamente quando o que eu mais tenho pra comentar dela são coisas de avaliação do que coisa da prova propriamente dita. Né? Porque, por exemplo, a prova pra mim eu achei ok pra fraca, né? Assim, não foi uma prova que me prendeu. Me deu vontade de comer um pouquinho algumas carnes, porque eu gosto de carne, né? Mas nada mais que isso. Mas a coisa que me chamou a atenção foram as avaliações. Eu já quero fazer esse disclaimer aqui que eu já faço quase toda semana. Gente, eu não tenho nada contra o Guilherme. Eu tenho contra os jurados e o programa que vende uma imagem que não tem. Que eu já falei isso lá na primeira parte do podcast. Mas o elogio do Fogaça pro prato do Guilherme foi tipo propaganda que o Fogaça tem que ler um TP. Não foi na. A Laura concordou na mesma hora quando eu falei isso. Não foi natural, né, Laura? Porque não foi natural. Foi uma coisa meio tipo, tem que elogiar aí, porque não é ele que vai ser essa semana, não. Porque eu achei que, não sei, os elogios foram meio assim, do Fogaça. Não sei se ele gostou tanto. Assim não, é que nem quando eu falo com a Helena, né? Que a gente percebe na hora que a Helena não gostou de nada. Mas eu acho que é a única coisa que eu tenho que falar dessa prova, que eu também não gostei. E o Jacan reclama tanto, mas eu adorei que a Glória conseguiu botar a questão dela, do país dela, da China e tudo, no prato. Num prato francês do Jacan. Aí eu achei, ela foi Provoque Society aí nessa hora. Aí, assim, pra mim ela foi boa, a boa. Mas Aí também. pra mim ela fez o certo. Eu acho que todo mundo tinha que a ideia é transformar aquilo em outra coisa. Porque pra mim, gente, o negócio já tava temperado. Vai ficar tudo com o mesmo gosto? Eu achei muito estranho. Uma prova muito mal elaborada, na minha opinião. Nada a ver. Péssimo. Péssimo. Não gostei. E na hora dos resultados, a gente teve a Daniela com alto desempenho, mesmo com o prato nota 8, pra gente ver como foi o nível, né? Pra ver assim. E o Rodrigo como vencedor da prova, conquistando seu terceiro PIN. A gente já falou essa questão dele com esse terceiro PIN, que continua apagadíssimo na edição, e ele parece ser super gente boa, gente. Né? E já na eliminação, a gente teve Guilherme com baixo desempenho. A Tainã foi eliminada antes de a gente saber que o Guilherme era baixo desempenho, junto com a Fernanda, né? E a Fernanda depois foi confirmada como eliminada. Isa, nenhuma surpresa também, né, nas eliminações, né? Porque foram críticas que as duas receberam que, assim, se talvez fosse só uma eliminação, a gente ficaria na dúvida qual critério seria mais pesado. Mas como foram duas eliminações, não tem nem como contestar. Isso realmente são duas que cozinharam mal, dentre os todos que estavam cozinhando mais ou menos também. É, sim. Ai, gente, que episódio esquisito, né? Nossa. É, eu acho que fez sentido, sim, pelo que eles falaram. O que me chamou a atenção, assim, nessa eliminação foi depois que a Fernanda saiu, que teve um confessionário do Guilherme falando assim: eu não sei por que que eu não saí. Vocês lembram disso? Vocês prestaram atenção nisso? Ah, eu não prestei, não. Também não Quase pensei, 1 hora da não. É, manhã já tava, né? Assim, meia-noite e pouco. já, né? Ele falou alguma coisa parecida assim: Interessante isso. sinceramente, eu não sei por que que eu não. Ou eu não sei por que que eu fiquei, ou não sei como eu fiquei, acho que foi isso, sabe? Eu não sei como que eu fiquei, uma coisa desse tipo, assim, que ele falou. Sabe mais, É, pra ser justo, ele não comeu o dos outros, né? bom, O dele devia Ah, estar e ruim. olha, eu gostava da Fernanda, por mais que ela, né, coitada, não conseguiu um plot diferente da questão do futebol ali, mas eu gostava dela. Ai, gente, eu não gostei desse episódio, eu não gostei desse episódio. Foi péssimo esse episódio. Não, era bom que era a Laura no grupo do podcast oficial, né? Falando que não tinha gostado, junto com o Tonho tá assistindo agora e também não tá gostando, né? Tô narrando o Tonho em tempo real, que ele tá comentando no WhatsApp. E a Isa, quando eu falei, aí a gente vai comentar, o episódio foi tão fraquinho, eu digo, pronto, todo mundo tá com a energia de Moca lá embaixo hoje aqui nesse podcast. Porque, assim, o da Fernanda eu fiquei um pouco sentido com a eliminação, no sentido de que a edição cagou e andou pra coitada, não foi? Porque ela mostrou nesse episódio umas piadas, assim, ela tava brilhando no sentido de entretenimento dela, né? E mostrou que ela é além de trocadilhos do que com futebol. Ela tinha mais o que mostrar do que isso, mas a edição não quis, né? Por algum motivo, já que não queriam ela como favorito, etc. Não quis mostrar mais dela. Exatamente. Porque ela parece. Gente, eu sinto que a Fernanda seria uma terceira via de se gostar tanto no programa, já que ficou polarizado, né? A gente tava polarizado os grupos, mas é uma sensação de que vinha aí e não veio, mas nem por culpa dela, por culpa da edição, que não quis mostrar mais da Fernanda. Seja como alívio, seja como os comentários, porque ela tava desenvolta, mas é aquela coisa, não trabalhou tão bem, ela não fiquei tão triste assim de sair, não. E a Tainã, como eu falei, a Tainã perdeu qualquer chance do MasterChef a partir do momento que ela comprou a briga da Sofia. Eu não sei se quem começou a ter treta quando ela foi lá a Sofia primeiro. Não quero saber, porque né, já tô cansado dessa treta nessa altura do campeonato. Eu quero saber realmente o que tá acontecendo nos bastidores. Quem quiser me contar, a DM tá aberta. Mas ela perdeu naquele momento, porque ela tinha potencial
Mas saíram, né? As duas eliminadas, eliminações justas. Pra você também, Laura? Não tinha muito o que contestar, né? Eu acho assim, pelos comentários, foi o que era justo, né? Assim, pareceu. É, as duas foram bem criticadas. E ficou, como a Isa falou sobre o Guilherme, eu penso que o prato dele devia estar muito ruim. Mas O do. O das outras devia estar pior, ele não comeu também o das outras, né? Então não sei. O dele, cara, assim, eu falo, minha mãe é especialista em ver se a comida vai estar seca. Assim que ela olhou, ela falou: esse negócio vai estar seco. Mamãe sabe. Muitos anos de cozinha. É, mas assim, pareceu justo. Eu acho assim, os pratos não estavam bonitos, realmente. Então, nem isso poderia defender. Tava tudo muito feio. Sabe o que eu achei dos pratos desse episódio? Tudo muito sem cor, sem vida. Eu odeio trazer a comparação com o chefe de alto nível, mas é porque eu assisti chefe de alto nível logo antes de assistir Masterchef, de mudar pra eu ver o final do Masterchef. E eu falei, nossa, os pratos lá estavam tão coloridos, e aqui tá tudo tão cor de creme, assim, sabe? Aí foi uma diferença tão grande pro olhar, sabe? Que come também, né? E foi exatamente porque eles tiveram que reutilizar aquele negócio na sopa lá, É, sabe? cara. Porque, meu, ai, olha, eu não sei, gente, se a prova foi mal pensada pela produção, ou se ela foi mal executada pelas pessoas, ou se foi um combo das duas Mas coisas, eu assim, sabe? achei, eu tô com você nisso porque eu achei até a explicação confusa. Eu fiquei assim, eu não tava entendendo o que eles queriam. Eu achei que era pra fazer o É, caldo. a hora Aí que falou de depois, pegar o negócio com a concha, eu fiquei que, outra sim, coisa, aquela ordem que eles falaram, não, a ordem pra pegar. Precisava de ordem pra quê? então, foi o que eu pensei também. Qual é a vantagem de você ser a primeira concha? Tipo, Pra pegar não aquele pedaço de entendi. carne específico, mas tem outro. Ai, Eu tô gente. com a Isa que foi um combo das duas coisas. Prova mal elaborada e prova mal executada. Desculpa participando do Masterchef. Alguns eu continuo Não, gostando bastante, mas mas eu temos tô que com eles. criticar. Minha mãe também ficou, nem sei o que eu faria. Achei uma prova nada a ver. Tá tipo, É. usando o tempero dos outros, sendo que o tempero é a parte mais importante de uma comida pra mim, assim. Eu fiquei assim, não é Gente, possível. nem dá pra criticar tanto eles assim, pensando agora, sabia? Coitado. Eu também acho. Essa prova eu nem consigo. Achei assim. A outra, sim. A primeira eu acho que dá pra criticar bastante. Acho que faltou muita criatividade neles. Eu acho que eles ficaram muito pegados no frango e não na questão regional. Achei ruim por isso. Mas essa segunda eu achei assim, uma prova nada a ver, nada a ver. Eu fiquei. Que coisa estranha. Vamos ver a contagem dos confessionários, né? Que é quando o Chapolin Gremista lá do Twitter conta quantas vezes eles foram, né? Deram os depoimentos dele lá. A contagem da semana foi. Eu vou falar de todo mundo, né? Porque já tá com pouca gente. Foi Fernanda com 31, Guilherme com 27, Tainã e Rodrigo 23, Daniela 19, Leonela 17, Felipe B 13 e Glória 9. Juntando os 12 episódios, estamos assim. Leonela tá quase nos 200 confessionários, porque ela tá com 195. Ou seja, ela vai chegar nessa marca, independente da colocação dela, porque só falta falar 5 vezes. E a doutora Abla. Tem Tainã com 165, Daniela 164, Felipe M 153, Guilherme 146, Felipe B 132, Rodrigo 124, Fernanda 123, Sofia 118, Glória 116, Tereza 95, Ricardo 90, Vitória 85, Nayara 68, Lucas 65, André 54, Salomar 52 e Flávia 48. Então essas são as contagens de confessionários que tá aí, que a gente vai descobrir semana que vem, né? Quem vai perder mais confessionários, quem vai ter mais, se alguém a contagem de quem vai parar, né? Porque são duas pessoas eliminadas. Semana passada eu falei que era o último destaque do episódio, né? Mas como eu estou com o espírito boninho aqui hoje do meu lado, de twists, vamos fazer o último hoje, porque já que no episódio fraco a gente vai conseguir trazer destaque sim, porque a gente quer tentar fazer esse mimo para alguns participantes ainda, nem que seja nessa reta final. Aí você tá fazendo isso porque você sabe quem eu vou escolher. É, ou não, né? Vamos lá, Laura, quem é destaque desse episódio e por quê? Óbvio, o destaque é a Leonela. Primeiro porque eu gosto de Leonela, como eu não venho sempre, eu não quero perder a oportunidade. E ela foi bem na prova, né? E ela estava muito afiada ontem. Tava até falando sobre a ajuda do Mesmo sem fazer mezanino. muqueca. Não, aquele vídeo da Leonela negando o mezanino porque não tava com ninguém, nossa, gente, da Leonela, você é Não, foi luz. muito É bom. raio, estrela e luar. E eu achei bom porque é uma coisa que muito se fala aqui fora. As pessoas falam muito, não sei se eu ajudaria ou não. Ficam falando, não deviam ajudar. Essa parada, assim, sempre se discute isso.
Então eu achei legal que alguém lá falou isso e negou, porque é raro. Quantas pessoas você já viu falando isso lá dentro? Uma coisa são os chefes falarem, não ajuda tal, mas o participante, eu não lembro de nenhum. Também não lembro. Leonela é uma pérola, né? Isa, pra Leonela é uma você que é pérola. destaque e por quê? Eu vou colocar o Rodrigo, porque eu gosto dele, acho que ele ganhou o terceiro PIN, mas ele poderia ser melhor aproveitado também, sabe? Eu quero conhecer um pouco mais da história dele como Sim, pessoa. E não sei, cara, ele tem uma vibe de tio meu, assim, da minha família, sabe? Que, não sei, eu gosto dele de graça. É do lado da família Costa ou não? É, Então seria quase um da minha também, né, Isa? Porque, é, né? tá vendo? Acho que não chega a ser um tio, não. Sabe aquele primo que é mais velho, assim, mas é tio dos mais novos, mas não é tio seu, assim? Eu acho que é Entendi, ele. É ele. entendi. É isso. É, eu concordo muito com sua escolha por Rodrigo, porque ele é injustiçadíssimo. Ele era a minha segunda opção como destaque hoje, porque o meu primeiro eu vou trazer, mas ele foi injustiçado demais. A edição não quis vendê-lo. Gente, 3 pins, ele é franco favorito, merece um destaque aqui sim, porque aqui a gente ele parece consegue tão ver o destaque. legal. É, parece muito legal, muito gente boa. E eu adoro o user dele no Instagram, porque é Rod's Kitchen, né? Porque me lembra do Hell's Kitchen. Vem logo o Hell's Kitchen na minha cabeça. Né? Assim, acho que foi uma sacada É, boa. O trocadilho, assim, se for um trocadilho, se ele conhecer, eu acho que ele conhece, né, gente? Quem vai pro MasterChef tem que conhecer que o Gordon, né? O dono, né? Assim, tem meio caminho andado já. Mas o meu destaque vai ser o Felipe B, porque o Felipe B exala aquela aura Rodrigo MasterChef 6, né? De que tô aqui pelas beiradas, se eu chegar na final eu ganho, mesmo não sendo a pessoa mais extrovertida do mundo. Mas eu acho que, a gente pegando essa reta final, ele é uma pessoa que cresceu e ganhou destaques, né? Porque semana passada ele foi do time campeão, nessa ele teve o PIN, e eu acho que ele tem um controle um pouco melhor da situação. Eu só não sei se é pra ganhar, se é pra chegar na final, mas ele tem perfil que é um perfil caladão. E é muito curioso porque pode acontecer isso, porque, por exemplo, na final do MasterChef 6, né, que eu falei do Rodrigo, que foi Rodrigo e Lorena, que a Laura não assistiu a final até hoje, porque não aceitou a derrota da Lorena. E a Lorena esteve aqui com a gente, né? Nossa primeira participante a vir no podcast foi a Lorena. Era uma Maravilhosa. temporada que tinha personagens muito marcantes, tipo Elton, a Ayla, ou a Juliana, e chegou na final as pessoas que cozinhavam bem, mas não eram aqueles personagens, né, que o público engajava em cima, né? Então nessa, quem sabe não acontece isso, e aproveitando esse gancho, gente, que a gente não sabe spoiler, os spoilers que apareceram na tela da gente foram do top 8 porque a Fernanda Gentil filmou e postou nas redes sociais como tivesse a pobre, não foi nem a intenção dela, mas infelizmente foi o que aconteceu. Vamos fazer aquela pergunta. Laura, quem são os finalistas do MasterChef? Hoje eu diria Daniela e Guilherme. Isa, pra você, quem é finalista do MasterChef esse ano? Leonela e Daniela. Eu vou com a Laura em Daniela e Guilherme, porque a edição tá vendendo muito o Guilherme pra gente. E potencialmente talvez ele vença. Não vai ser a Ah, decisão mais Sabe por quê sábia, também? né? Assim, Mas eu acho que ele foi o perante ao que público, sobrou claro. do outro lado. Eu acho que essa é uma coisa que eles geralmente em reality shows gostam, né? Dos lados Eu acho que nem opostos. por isso, Laura, é porque o Guilherme é finalista desde o primeiro episódio. E já venderam Não, ele como prodígio. mas eu acho que isso ajuda, entendeu? A É, pensar. ajuda. Aí é isso que eu fico pensando. O Guilherme tem um pin só até agora. Vai chegar na final com 3 pins, se ganhar mais 2 episódios? Não sei. Mas tá aí, a gente não sabe spoiler, gente. Não sabe de nada, porque tá. Rodou aí, porque tanto que a Dani ela perdeu força, pode acabar saindo semana que vem. Glória pode chegar na final, Felipe pode chegar. Pode ser Glória e Nossa, Felipe B, a final. Glória na final, eu ia ficar muito surpresa. nossa, posso trocar minhas apostas? Posso. Pode. Eu ia ficar muito surpresa. Eu já falei, eu acho que eles tratam ela como se ela fosse participante de café com leite. E ela não merece isso. É Ela é ótima. Eu acho verdade. a forma que eles falam das vezes dela é muito errado, é muito feio, eu acho. Eles tratam ela de uma forma assim, desmerecendo, às vezes parece. Como se ela fosse avó, mãe, sabe? Não gosto. É verdade. Posso botar uma pulga atrás da orelha um pouco polêmica aqui no Vale. podcast? Hum. É porque a Glória é oriental e o MasterChef bota eles muito no caricato que beira o Aham, tratamento xenofóbico. Aí, deixa aí. também Porque acho. eles botam no lugar de alívio cômico, quando claramente, gente, eles tratavam a Jiang como meme, mas a Jiang era maravilhosa cozinhando. A Jiang foi Não, favorita gente, do a povo Glória, naquela olha a época. rapidez que ela faz massa, que ela consegue fazer as massas nos formatos, etc. Ela tem muita técnica.
E eu acho que eles falam assim, de uma forma como se... Eu vi um negócio assim, será que uma pessoa comentou, será que agora não tinha um restaurante na China e ninguém sabe? Eu vi um comentário assim na internet. E eu fiquei, tipo, pra mim, ela tem muita técnica, muito mais que outros participantes lá. E eles nunca valorizam isso. E hoje minha mãe tava conversando comigo sobre o MasterChef, que ela assistiu. Aí ela falou assim, que ela acha muito feia a forma que o Jacan fala da questão da cozinha oriental da Glória, porque é o dela, né? E assim, ninguém fica falando isso quando a pessoa sai, se a pessoa estiver só fazendo comida francesa, entendeu? Então, assim, é muito errada a forma que eles tratam. Eu acho, assim, muito feio. Me incomoda assistindo. Além daqui, como falei da Jiang, a Yuko também, o tratamento que estavam pra ela no programa, né, era assim. Então eles tentam muito estereotipar, fica muito estereotipado e fica feio. A Glória é a Glória é uma participante engraçada que cozinha muito bem. Ela não é uma participante engraçada, né, com alívio Uhum. cômico. Ela é uma ótima cozinheira. É isso. Estamos aí com nossos apostas, nossos achismos. Será que vai acontecer? Será que não? A gente vai descobrir daqui a 3 episódios, porque são 15 episódios esse ano, poucos episódios, porque tem confeitaria e celebridades vindo aí. Até semana que vem e tchau!